Olá, pessoal. Cultura é vida. O espetáculo não pode parar. Para combater a tendência de banalização da morte que toda guerra provoca na cabeça das pessoas, como a guerra que é essa pandemia prolongada do coronavírus, é sempre bom recorrer para a frieza dos números. Somos uma população de mais de 200 milhões de brasileiros, em números redondos para facilitar os cálculos de cabeça. Hoje estamos com 1 milhão de infectados, que representa cerca de 0,5% da população, e já temos 50 mil óbitos. Isso nesse período inicial, em que ainda havia leitos, respiradores e profissionais de saúde disponíveis nos hospitais. Vamos fazer uma projeção simples, sem medo de ser infeliz. Com o ritmo médio de 40 mil novos infectados por dia que estamos tendo, no final do próximo mês teremos mais de 1 milhão de novos infectados. Ou seja, no final de julho estaremos com mais de 2 milhões de casos de coronavírus e, logicamente, dobrando também o número de 50 mil para 100 mil mortes, na melhor das hipóteses. Isso muito por baixo, não computando as subnotificações por falta de testes, que estudos indicam que esses números são no mínimo 6 vezes maiores. Esses números frios das estatísticas se refletem em dramas pessoais nas casas das pessoas e nos cemitérios do país, que acontecem mediante a fria indiferença negacionista do presidente da nação. As coisas estão horríveis e vão piorar muito, pois recém estamos atingindo o temido colapso do nosso sistema hospitalar e o pico da pandemia. O Titanic do SUS bateu no iceberg do governo bolsonarista e está afundando à deriva, sem o ministro da Saúde como timoneiro da embarcação. Mas é impressionante como ainda muita gente boa culpa a medicação do distanciamento social por ser amarga demais, que faria mais mal do que a própria doença. Acreditam nisso por não reconhecer o efeito devastador da doença respiratória causada pelo coronavírus. Não calculam o absurdo que seria o que sugere, que seria isolarem só os idosos e doentes, os doentes e o grupo de risco, e permitirem a contaminação natural do rebanho até atingir 70% da população, o que, em tese, acabaria com as contaminações do Covid. Nunca é demais repetir que 70% de 200 milhões de habitantes significa atingirmos 140 milhões de infectados. Se para cada 1 milhão de infectados morreram 50 mil brasileiros, como tem morrido, significa que estariam naturalizando a morte de 140 vezes mais óbitos. Ou seja, estariam banalizando a morte de 7 milhões de pessoas de nossas famílias escolhidas aleatoriamente. Ainda tento compreender o argumento que essa gente boa que conheço faz em defesa do seu direito da liberdade de ir e vir, dizendo que a repressão do Estado proibir esse grau de liberdade. Todos concordamos quando o exercício dessa liberdade de ir e vir seja somente suicidário, que coloque em risco apenas a vida da própria pessoa. Pois aprendemos desde a criança que o fundamento básico dos direitos é que o meu direito termina onde começa o direito do outro. Portanto, que a liberdade suicida de ir e vir infectando e sendo infectado termina quando o espaço público também tem que ser usado para atividades essenciais por outros. Por outros que não querem correr o risco de serem infectados por multidões de suicidas que se transformam em franco-atiradores de vírus homicidas em aglomerações. É mais do que impressionante, é inacreditável até, que ainda muita gente boa fique indignada com a medicação do distanciamento social, sem nenhuma compaixão pelo sofrimento que o colapso hospitalar causa diariamente em milhares de pessoas.
E daí? Não se sensibilizam com as esperas angustiantes por atendimentos médicos, nem pelos óbitos por insuficiências respiratórias graves de pacientes que não tiveram acesso a um respirador. Esse equipamento que é o bote salva-vida do Titanic do SUS. Enquanto isso, tudo acontece, as pessoas, os comerciantes vão se virando como podem para cumprir as determinações das autoridades públicas e sobreviverem. Estando os cinemas fechados já por 3 meses, foi reativado o sistema de drive-in em Porto Alegre, de assistir filmes de dentro dos automóveis com áudio transmitido por uma frequência de uma estação de rádio. Na capital, inovou-se com a criação do drive-in circense, com apresentações de espetáculos de circo assistidos dentro dos veículos no estacionamento do circo instalado no bairro de Ipanema, onde os aplausos são feitos com sinais de luzes e buzinaços nos carros do respeitável público que acredita que o espetáculo não pode parar. Com as casas de espetáculos fechadas, os cantores e músicos sem fazer shows, está havendo uma quantidade incrível de lives de quem tem bastante seguidores que faturam pela monetarização do site. Por outro lado, o edital público da seleção de artistas para 200 apresentações de lives patrocinadas pelo Banrisul está tendo seus critérios contestados pela classe musical. O critério de seleção é para os que tiverem maior número de seguidores nas redes sociais. A crítica é no sentido de que não se trataria, então, de um edital de cultura, e sim de uma licitação de influenciadores pelos números de seguidores, que inclusive podem ser comprados. Alegam que um edital precisa ter curadoria com critérios artísticos de seleção. Em nota, o Banrisul esclareceu que não mudará os critérios de seleção, uma vez que as atividades artísticas, musicais, constituem um segmento que tem utilizado cada vez mais as redes sociais, que indicam a abrangência de cada artista. Além dessas modalidades de lives online, o secretário de Cultura de Porto Alegre, o Luciano Alabarzi, anuncia que o Porto Alegre Drive-In Show terá shows ao vivo no estacionamento ao lado do estádio Beira-Rio. O primeiro espetáculo, que reuniu cerca de 600 automóveis sábado passado, foi com o Chiba Roots, Renato Borghetti, Ernesto Fagundes e outros. Os artistas atuam distantes entre si devido ao tamanho gigante do palco. O Poa Drive-In Show segue até setembro, sendo que 5% da arrecadação irá para a Associação dos Músicos do Rio Grande do Sul. É um novo jeito de fazer shows e arrecadar alguma grana. O Espaço Itaú de Cinema está promovendo um festival de pré-estreias online de filmes, dentro do seu próprio site. O Espaço Itaú Play oferece também o palco virtual, no âmbito das artes cênicas, onde uma série de espetáculos estarão disponibilizados no site www.itaucultural.org.br até 3 de agosto. Na internet tem peças teatrais disponíveis em vários formatos. Alguns atores apresentam monólogos diretamente em suas casas e depois o vídeo da transmissão ao vivo das encenações fica disponível no YouTube. Alguns grupos teatrais estão disponibilizando o acervo de suas peças filmadas na internet. Na plataforma espetáculosonline.com tem peças com atores consagrados, como Marieta Severo em Incêndios, Edson Celulari em Não Se Passa um Dia Sem Notícias Suas, que eu assisti, Henri Castelli em Meu Ex-Imaginário, tem a clássica peça Navalha na Carne, de Plínio Marcos, e dezenas de outras de dramaturgia, obras de dramaturgia. Tudo gratuito. Essas experiências de arte cênica invadindo a internet não é novidade. Mas agora, nessa quarentena, é que o público vai realmente testar, porque é o que tem dado para se fazer, né? E muita gente tem buscado alternativas porque sente que a arte é vida, o espetáculo não pode parar.
Mas a mais criativa modalidade cultural nessa pandemia descobri agora, quando comprei ingresso e assisti à peça teatral A Arte de Encarar o Medo, do grupo Satiros Digital. É uma modalidade de apresentação online, onde os atores e atrizes representam ao vivo seus personagens, cada um de sua casa, espalhado inclusive por outros países. A inovação é que a interpretação da peça teatral se dá ao vivo com horário marcado, utilizando a plataforma Zoom de conferência, cujo aplicativo permite aparecer na tela até 4 personagens simultâneos. Os espectadores têm acesso ao espetáculo mediante a compra de ingresso, que lhe fornece um link de entrada para a conferência teatral, digamos assim, cujas imagens do celular ou computador podemos assistir espelhadas nos telões das nossas TVs smarts. É um formato que possibilita o grupo teatral conseguir recursos financeiros para se manterem durante essa longa temporada de teatros fechados em todo o país. Enquanto isso, que a gente vai se virando e fazendo, porque a arte e a cultura é vida, sabendo disso. Enquanto isso, o governo bolsonarista acaba de nomear o seu terceiro ministro da Educação e o seu terceiro secretário de Cultura em apenas 1 ano e meio de mandato, sendo que todos os demitidos dos cargos foram vergonhosos fracassos por se revelarem inimigos da arte, da cultura e da educação. E os novos nomeados já são fortemente contestados por seus currículos. Com o enxame de militares invadindo todas as áreas da administração pública, a começar pelo Ministério da Saúde, em plena pandemia, a democracia está sendo devastada por esse desgoverno que é contrário à ciência e devastador do meio ambiente. O bolsonarismo é composto de uma nuvem de gafanhotos que vão devastando tudo em todas as áreas dos segmentos que compõem a alma da brasilidade, que é a sua pluralidade, diversidade e amabilidade. Se alimentam da cultura do ódio. O fascismo bolsonarista precisa ser detido. Stop, Bolsonaro!